Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente prosseguir, né? A nossa jornada da consciência. Então, tem muitas coisas acontecendo, muitas frequências aí, tá negativa, que está mexendo com o nosso emocional, mexendo, né, com a vibração do nosso campo mental e emocional, tá, pessoal? Notícias, várias coisas, tá? Então, a gente precisa ir tomando cuidado para não desequilibrar, né, pessoal? Para a gente não entrar no desequilíbrio espiritual. Então, é o nosso tema, né? A gente está falando sobre isso. Você viu aí que eu já falei dos sete chakras, né? Que compõem aqui o ser humano, né? São vórtices de energia. Que quando está desequilibrado, a gente tem algum desses problemas aí, tá, pessoal? Conhecimento para a gente, né? Poder perceber, entender, tentando e melhorar o nosso equilíbrio espiritual, tá, pessoal? E hoje vamos falar do conceito, né, da Bíblia, né, sobre isso. Será que a Bíblia fala sobre desequilíbrio espiritual? Será que a Bíblia fala para a gente se equilibrar nessa vida? O que é que a Bíblia fala? Então, vamos ler, tá? Cada detalhe para a gente perceber o que é que realmente, né, as escrituras quer transmitir para a nossa consciência, né? Porque eu já falei ontem, eu até dei uma introdução grande explicando que a, como é que se diz, a escritura foi escrita para o homem de Deus. Então, o que é o homem de Deus, pessoal? É o homem espiritual. O homem do ego não quer nem saber negócio de coisa de Deus, tá, pessoal? Quer saber de outras bagaceiras. Mas aquele que é um homem de Deus, ele é espiritual, ele busca essas coisas espirituais. Então, as escrituras é uma delas, tá? Que vai equilibrar ele aqui nessa realidade. Então, e essa escritura foi deixada para esse homem de Deus, tá? Que ele é que se alimenta dessas coisas, né, da escritura, do bem. Então, esse homem de Deus. Então, isso é importante, né? Eu falei ontem, porque as pessoas não entendem, tá? Hoje a escritura está aí, as pessoas usam, quer colocar as coisas da escritura no tempo, né? No tempo que ela está vivendo, ela está vivendo numa matrix, então ela quer colocar onde há injustiça, entende? A maioria faz assim, principalmente os evangélicos, tá? Ele precisa entender a mensagem é para quem? Para quem que é essa mensagem espiritual? Por isso que na própria escritura tem a promessa de vida eterna. Então a promessa de vida eterna é para quem? É para o homem espiritual, o homem de Deus. Entende? Então, depois dessa introdução, vou tomar aqui um gole de chazinho, né, pessoal? Eu tomo aqui meu chá, tá, pessoal? Pra gente agora continuar o nosso processo, tá, pessoal? E a gente, é isso, precisa crescer para a gente sair da dualidade, né? A gente ter uma visão mais além dessas coisas dual, tá? E agora tá chegando aí, é o que? É Páscoa, né? Depois vai vir a Copa do Mundo, né, pessoal? A Copa de Futebol, Copa do Mundo, né? Que vai trazer aí suas coisas. Vai vir aí também, tá?
eleições, tá, pessoal? Vamos ver o que é que nos espera aí. Então você tem que ter a visão de tudo, né? Uma visão para entender todas essas coisas, todas as nuances que está passando nessa realidade. Por quê? Porque aí quando você entende, você vai fazer o jogo, né? Entender o jogo e fazer a jogada. É isso, tá, pessoal? Vamos lá? Deixa eu ver aqui o nosso estudo, aonde a gente parou, né, pessoal? É isso, a gente está caminhando, tá, pessoal? Graças a Deus. Esse tema rendeu bastante, tá? Então a gente vai para a oitava parte desse tema aqui, que é o quê? O que é, né, o desequilíbrio espiritual. Então, o que é isso, pessoal? Esse desequilíbrio espiritual. A gente viu aí. Ele diz que o desequilíbrio espiritual é uma perda da harmonia interna, gerando uma desconexão com a própria essência, né? Que é influenciada externamente, né, por energias negativamente, né, resultando em sintomas como fadiga extrema, irritabilidade, pessimismo e insônia, geralmente causada por acúmulo de energia de baixa vibração, emoções intensas como raiva, ódio ou falta de propósito na vida, o qual afeta o corpo físico, a mente e o espírito. Então, campo mental, né? É isso, pessoal. Então, foi isso que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e agora a gente vai para oitava parte. Nossa, rapaz, se vocês não sabem o que é esse desequilíbrio, tá? Então falei sobre o chakra, não foi, pessoal? E aí a gente parou aqui, né? Que nessa parte aqui que ele fala que e como sair dessa vibração, né? Ele fala, tem uma mudança do padrão vibracional e emocional do indivíduo. É um caminho para reverter essa situação. Esse quadro de bloqueio energético, somente pelo esforço próprio, não é suficiente. Não é. Devido ao bloqueio dos chakras. É preciso de ajuda em vários sentidos. Então, você precisa buscar ajuda nesses vários sentidos. Então, no sentido físico, mental, emocional e espiritual. Para que a gente entre no equilíbrio, tá, pessoal? Espiritual. Nada esteja nos perturbando, a gente começa a entender as coisas que estão acontecendo nessa realidade. Tudo para que a gente tenha uma vida de plena, uma vida de equilíbrio aqui. E é o que o inimigo está trabalhando contra, é levar você a ter um desequilíbrio tanto emocional, físico, né? Por isso que olha o que você come, olha o que você tá físico, então mental, então mexe com sua mente emocional e mexer com sua consciência, seu espírito, sua conexão com o Criador. É isso que ele está trabalhando. Então veja, se você começar a despertar, você vai ter a visão que todos os setores que estão aqui, ela é uma matrix e ela está preparada para fazer com que você se desvie do Criador. Então, para você se desviar do Criador, o que é que ele faz? É tirar você da igreja? Não. Tem várias igrejas, muita gente está aí. O que é que ele faz? Ele faz com que altere seu corpo físico, então, colocar veneno, comece a transmitir informação mental para você ficar perturbado, que você vai gerar uma emoção totalmente errada. Então, isso pode ser até pelo conceito religioso,
começa a lhe ensinar coisas que não estão de acordo com a verdade. Então, quando você coloca a crença, se apoia nisso, você cria uma emoção. Então, ele está desviando a sua fé, a sua crença para o errado. É o que eu estou tentando aqui, trazer a sua crença para as coisas verdadeiras da espiritualidade. Entende? Então, é emocional e espiritual. Então, tudo isso para quê? Para que você não se conecte à sua essência. Porque ele sabe que você se conectando com a sua essência, você está conectado com o Criador, com Deus. É por isso que ele está trabalhando. Então, e todas as coisas que compõem aqui essa realidade, a Matrix, ela faz com que você se afaste. Até o meio religioso. Porque você vai pensar, eu estou indo para um grupo religioso, irmão Samuel. Não significa que você vai se conectar com a sua essência, com Deus. Porque ele vai desviar, você só vai encontrar Deus aqui no tempo. Se você sair, Deus não está com você. Então eles aí chegam e amaldiçoam você, que um espírito de perturbação acompanhe você. Então amaldiçoa, tem muitos aí grupos, né, evangélicos fazendo isso, grupos, né, da Umbanda, do Candomblé, tá? Eu já contei essa história aqui que um cidadão que participava disso me contou isso. Então, nesses grupos religiosos aí, variado, né? Que hoje em dia, tá, pessoal? Nossa, o que tem aí de grupos religiosos não tá no gibi. Mas é isso, é o que a gente vive aqui nesse contexto aqui, tá? E a gente precisa entender como a gente, como espiritual, temos que nos comportar aqui, lidar com essas pessoas desse grupo religioso. Então a gente tem que ter esse manejo todo, tá, pessoal? Então ele disse, o esforço próprio não é suficiente devido ao bloqueio do chakra. É preciso de ajuda em vários sentidos, físico, mental, emocional, espiritual. Então vamos lá para a oitava parte, né, pessoal? Vamos lá. A pergunta é, será que a Bíblia, né? Será que a Bíblia fala sobre esse desequilíbrio espiritual? Sobre que a gente fica bloqueado? E será que a Bíblia fala que a gente tem que buscar o equilíbrio? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? Provérbio 25, versículo 28. Vamos ler. Como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, o que é que o pensador de provérbio ele coloca aqui, pessoal? Ele diz, como uma cidade que está derrubada não tem muro, então qualquer pessoa invade, assim é a vida do homem, né? Que não tem aquele domínio próprio, que não tem o controle das frequências das energias. Ele não tem um equilíbrio. Ele está derrubado. Então o muro dele, então qualquer pessoa invade. Não pede nem licença. Ah, tá aberto aí, eu vou invadir. Então é assim a nossa vida também espiritual, tá? Tá certo, pessoal? Vamos lá? Então, a gente tem que buscar o domínio próprio, que é esse equilíbrio espiritual, para a gente não estar nesse desequilíbrio, né? Então, a Bíblia fala que quer o homem, principalmente o homem de Deus, no equilíbrio. Vamos lá. Eclesiastes 7,16. Vocês vão ouvir vozes aí, tá? No fundo aí, não se preocupe não. Reparem no que eu estou dizendo aqui. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque
te destruirá. Ele tem cara que bate nela. Então, pessoal, você vê que a gente não pode ser exageradamente sábio nem justo, tá? A nossa sabedoria tem que ser com equilíbrio também. Por quê? Porque quando você vai para esse lado exagerado, é o que acontece com alguns evangélicos, né? Ele pensa, eu vou ser santo, eu vou... quando ele entra nessa... que é... ele está entrando em um... como é que se diz? Um desequilíbrio, né? Isso também é um desequilíbrio. Ai, moção, mas a gente não é para ser justo? Sim, não, mas não demasiadamente. A gente tem que fazer justiça de tudo na direção de acordo com a espiritualidade quer. Porque quando você está querendo mostrar que é justo, exagerado e muito sábio, eu sou muito sábio. Então, porque essas atitudes podem destruir você. Então, o que é que a gente tem que fazer? Buscar o equilíbrio disso. A gente não ser totalmente tolo, né? Não ser totalmente fazer injustiça também, mas a gente também não ser exageradamente justo nem exageradamente sábio, porque também isso é um desequilíbrio. Então, não para mais e não para menos. Então, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Essa é a dificuldade, tá, pessoal, de algumas pessoas espirituais, cristãos, né? Essa é a dificuldade, porque muito entra naquele fanatismo, né, pessoal? E ele começa a sair. Isso é um desequilíbrio. Então, fanatismo, essas coisas, é um desequilíbrio espiritual. E que precisa aí a espiritualidade ir equilibrando aí os pensamentos, a emoção dessas pessoas. Tá, pessoal? Então, tudo com equilíbrio, tudo com decência, tudo com, né, não exageradamente, para a gente não entrar nesse fanatismo também religioso. Por isso que eu estou sempre aqui aconselhando vocês, tá? A gente tem que ser desperto, a gente tem que perceber, entender o jogo, andar no caminho do meio com equilíbrio, não nada exagerado para um lado e nem para o outro também. O nosso caminho é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Esse é o caminho da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Então, Deus nos deu um espírito. Esse espírito vai fazer com que a gente se equilibre. Imagine, pessoal. Então, se você tem um espírito de Deus, o próprio espírito está ajudando você a você andar no equilíbrio, não ser exageradamente sábio, nem exageradamente justo. Então, o espírito vai dar a dosagem correta. Então, a dosagem ideal. E também não ser demasiadamente injusto, né? Não fazer coisas também abomináveis. Então, o próprio espírito, aquele que tem o espírito, ele vai fazer com isso, porque ele diz: pois Deus nos deu um espírito, não de covardia, né? Mas de poder, então, poder, força, né? De amor, então, de sentimento para equilibrar, e de equilíbrio e moderação. Então, de equilíbrio que leva ao equilíbrio e a moderação nessa realidade. Porque a gente não pode ser exageradamente sábio, nem justo, porque destruirá também a gente. A gente vai destruir a própria gente com as nossas próprias mãos. O fanatismo, as coisas, não pode, pessoal. Tá? Então, sempre a Bíblia está, o Espírito, né, de Deus é levar a gente a um equilíbrio. Tá? Aí o que mais? Provérbio 12, versículo 16.
Os loucos são desequilibrados e precipitados. Os que têm bom senso sabem manter a cabeça fria e dominar-se. Então, pessoas loucas, né, pessoal? Por isso que a gente não pode também descer da loucura. A gente tem que ser o quê? Ele diz que os loucos, né, são desequilibrados e precipitados. Então, ele tem uma precipitação e faz loucura, né, pessoal? Então, os que têm bom senso, então, o que é o bom senso? É o equilíbrio. Sabe manter a cabeça fria e dominar. Aí você não vai ser destruído aqui nessa realidade. Se você for como um louco, agindo, é precipitado, agindo, então isso pode destruir você nessa realidade. Tá, pessoal? Então, por isso que quando a gente está vivendo aqui, a gente sempre buscar esse equilíbrio das coisas. Não pode ser exageradamente assim, tá, pessoal? Então, você vê que toda a instrução que eu li aqui da Escritura é levar a gente para o equilíbrio. Entende? A própria Bíblia não quer que a gente vibre nesse desequilíbrio aí, pessoal. Porque o próprio Espírito, ele é um Espírito que vai levar você a ter equilíbrio e moderação. Então, o que mais, pessoal? Mateus 11, 28. Venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então, quem é que está mandando ir a ele aí, pessoal? Nesse versículo aqui, em Mateus 11, 28. Quem é? É Cristo. Mas aí você vai me fazer uma pergunta, né? Irmão Samuel, aonde que eu vou encontrar Cristo agora? Aonde é, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vocês que estudam comigo aqui, aonde é que vocês vão encontrar? Vai encontrar nesses templos religiosos? É isso, pessoal? Coloca aí nos comentários, tá? Então, Cristo está mandando, vinde a mim. Todos que estão o quê? Cansado, sobrecarregado. Então, se a pessoa está sobrecarregada com o quê? Com essas energias, esses pensamentos, essas coisas. Então, o que é que ele vai fazer com isso? Eu lhe darei descanso. Então, ele vai levar você a descansar dessas energias aí. Vai equilibrar você. O Espírito de Cristo. Mas você tem que ir a ele. Mas aí você pergunta, aonde, moça? Aonde é? A todos falam aí que Cristo está aí, os templos aí. E é assim aonde Cristo está? Hein, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vocês têm que fazer essas perguntas, pessoal. Isso é interessante. Porque Cristo está mandando ir a ele. Então, ele estava falando com os apóstolos. Mas e a gente agora? Aonde é que encontramos ele? Esse Cristo. Você entende, pessoal? A gente tem que pensar sobre isso. Se você não pensa sobre isso, você vai acreditar no que os líderes estão falando. Você vai encontrar Cristo no templo dele. E se você sair do templo dele, você está sem Cristo. É isso? É isso que é correto? Você entende, pessoal? A gente é espiritual, a gente é desperto. Ou você é desperto, ou então você está cego também como as outras pessoas. Tá? Ah, o que mais? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui, pessoal. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então, olha para aqui, pessoal.
Vê a escritura. Então, vocês já leram esse versículo aí nas igrejas, né? Esse aqui, Filipenses, né? 4, versículos 6 e 7, vocês já leram. Mas eu vou trazer um olhar agora espiritual do que vocês não estão vendo. Então, ele fala para não andar ansioso. Por que, pessoal, não andar ansioso? Por coisa alguma. Porque o ansioso, a ansiedade, é uma frequência o quê? De desequilíbrio. Depressão, ansioso, irritabilidade, né? Ira. Então, são frequências, então ele está falando de frequências, né? Que é de baixa vibração. Mas ele fala, mas em tudo pela oração e súplica. Então, oração é o quê? A oração que a gente faz, a gente está buscando uma frequência. Súplicas, meditações. Então, estamos buscando uma frequência mais evoluída. Então, ele disse, para você sair de andar nessa frequência de ansioso, você tem que fazer oração e súplica, né? Meditações. Então, com ação de graça, então, sendo agradecida a Deus, porque quando você entra nessa frequência de agradecer, você vai para uma frequência mais acima. Então, ele está falando de frequências aqui, pessoal. Está falando de frequência, Paulo. Aí o que mais? Né? Com ação de graça, apresente o seu pedido a Deus. Então, apresente o que é que está lhe incomodando, o que é que está levando você a desequilíbrio. E a paz de Deus, então, a frequência de Deus vai encobrir você, que excede todo entendimento. Então, essa frequência da paz de Deus ela excede todo entendimento, guardará o coração, então a emoção, a mente de vocês aonde? Em qual frequência? Em Cristo Jesus. É nessa frequência, é por isso que Cristo fala para ele, vinde a mim que eu vos aliviarei. É na frequência de Cristo que você vai encontrar essa frequência de Deus, que é a paz de Deus, que vai guardar o coração, então as emoções e a mente de vocês. Então, a mente e o coração, vocês sabem, é a nossa alma. Então, Deus está guardando em paz a nossa alma. Vocês nunca tinham visto isso. Os pastores não vão ler como eu estou lendo aqui, pessoal, colocando essa visão. Tem por isso que teve um pessoal que falou, disse, nossa, eu nunca tinha lido assim, porque você tem que ter uma visão mais holística, uma visão da espiritualidade. Quando você tem uma visão religiosa, é isso que dá. Hã? Então, você vê que eu estou lendo a escritura, as coisas que você lê aí nos grupos religiosos. O que mais? Salmo 94, 19. Vamos ler aqui, né, pessoal? Deixa eu tomar um golinho. Muito bom. Amargando, mas muito bom. Então, Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, pessoal, olha o que o salmista, né? Ele percebeu, ele diz, quando a ansiedade já estava dominando a alma dele, né? Ele diz que Deus, o consolo de Deus, a frequência de Deus, né? Trouxe alívio à alma dele. Então, por isso que a gente tem que buscar a conexão com esse Deus, porque o Espírito de Deus vai levar a gente ao equilíbrio. Então, toda ansiedade, todas as coisas vai sair daí. A gente vai ser levado ao equilíbrio. Mas se você não tem um Espírito de Deus, e aí? Se você não tem uma conexão com a sua essência, com a sua espiritualidade, o que pode acontecer com você? Você está nessa ansiedade,
aí pode cair doente, pode entrar em depressão, aí pode ficar aí sem poder fazer as coisas. Entende, pessoal? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, tá? Então, o que mais? Mateus 11, 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, além da gente ir para a frequência de Cristo, né? E a Cristo, a gente tem que tomar o jugo dele. Aprender com ele. Porque ele é o quê? Qual é a frequência que Cristo está, pessoal? Ele diz, eu sou manso, então uma frequência, né, mansa, e humilde de coração. Então, a alma dele, de Cristo, está vibrando nessa mansidão, nessa humildade, nessa simplicidade. Então, você só vai encontrar a frequência de Cristo quando você entrar nessas frequências aqui de humildade, de mansidão. Senão, você não encontra. Aí ele fala, e vocês encontrarão o quê? Descanso para a sua alma. Então, sua alma vai entrar nessa vibração também que Cristo está. Porque Cristo, ele disse, eu sou manso. Então, eu estou vibrando aí na mansidão, na humildade, na simplicidade, na compaixão. Eu estou nessa vibração. Se você não entrar, não trabalhar a sua frequência, entrar nessa vibração, você não vai se encontrar comigo. Você não vai. Entende agora, pessoal? Como é que a gente encontra Cristo? Não é indo para templos religiosos. Porque evangélico, ele está falando lá de Cristo. Eu vou encontrar Cristo lá. Talvez você não vai encontrar a coisa que você está querendo, tá? A gente tem que ser sincero, pessoal, tá? Tá? E a gente entender, porque esse engano ele vai ter que sair, tá, pessoal? Para as pessoas se conectarem verdadeiramente, porque não estão verdadeiramente conectados com a sua espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Então, Tessalonicense, né? 1 Tessalonicense. Então, disse, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo, desenfreado como pagão que desconhece a Deus. Então, pessoal, essa mensagem aqui é para os espirituais. Então, porque os espirituais conhecem a Deus, têm intimidade com Deus, está conectado à sua espiritualidade. Então, aqueles pagão é que não tem pai. Então, ele não está conectado ao Pai, à fonte, a Deus. Então, está desconectado. São pessoas pagãs. Então, o que é que essas pessoas pagãs buscam? Busca frequências de baixa vibração, né? Então, o que é que Paulo está ensinando os irmãos? Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, controlar as frequências e energia do corpo. Então, como é que é o controle desse corpo? É o controle dos chakras, as energias, é levar o equilíbrio. Então, se você tem um espírito de Deus, de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai levar esse equilíbrio, vai levar o equilíbrio do seu chakra, das energias do seu corpo. Então, você precisa controlar essas energias. Então, essa mensagem é para quem? Ele está falando para controlar o corpo. Ele está falando para aquele homem espiritual. Então, ele está falando para a sua consciência. Entende agora por que a mensagem da Escritura é para a consciência? Vocês têm que entender isso, pessoal, porque
quando você não entende isso, tá? O corpo. Então, os cristãos, ele entende que o corpo é o pecado, é que não sei o quê. Ele entende assim. Mas por que ele está mandando controlar o próprio corpo? Né? De maneira santa e honrosa. Então, da maneira que a frequência, que a espiritualidade quer. Não podemos ser dominados pelo quê? Pela paixão do desejo. Então, pelo homem do desejo. Então, pelo homem inferior, pelo homem do ego. A gente não pode ser controlado por esse homem. O homem espiritual tem que controlar o corpo, ele tem que ter o domínio das frequências. Se ele não tem o domínio, ele está sendo levado. É tipo o cara montar no cavalo sem a rédea. Ele não, o cavalo vai para o barranco, não está vendo o barranco, vai levar ele para o barranco. Então ele não tem como frear o cavalo, né? Porque a rédea do cavalo, você já viu? É para, opa, puxa assim a rédea para o cavalo frear. Mas se ele montou no cavalo, né? Seu cavalo é o seu corpo. E ele não tem um domínio desse corpo. Ele está dominado pelo desejo, né? Pela paixão do desejo desenfreado. Então, é que não tem freio. Então, pessoas que não têm freio. Então, ele não está com a rédea na mão. Então, vai cair no barranco. O cavalo, o corpo, o desejo, o homem Deus vai levar ele para o barranco da morte. Meu Deus, né, pessoal? Não é fácil, mas é isso. É por isso que Paulo está ensinando o homem de Deus, não é todas as pessoas, está ensinando a consciência, está trazendo consciência, ensinando que ele tem que dominar esse homem do desejo, esse homem, o corpo dele, né? Você tem que dominar esse homem. Então ele está falando com o homem espiritual, ó, e você tem que controlar, através do Espírito de Deus, levar você ao equilíbrio. Entende? Ele está falando isso. Não dominada pela paixão do desejo desenfreado. Então, está sem freio. Ele fala como os pagãos. Então, o que é os pagãos? É aquele que não tem pai, que não conhece a Deus. Então, são pessoas que não ainda têm intimidade e não conhecem a Deus. Então, é uma pessoa pagã que ela anda segundo o desejo desse homem do ego. Eu acho que a maioria das pessoas, né, pessoal? Agora, na nossa realidade aí, a maioria anda segundo o desejo do ego dela. Desenfreado ainda, né? Tem pessoas aí que já perdeu freio, já perdeu tudo aí, então faz aí de tudo aí, então a mente perturbada, então essa pessoa até já virou demônio, tá? Então, e não conhece a Deus, tá? Está separado de Deus, da fonte, da espiritualidade dela. Então, essas pessoas estão separadas disso. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala. Eu acho que você nunca viu uma explicação dessa aí no meio aí dos pastores. Só aqui na espiritualidade, que tem uma visão mais holística, tá? O que mais? Eclesiastes 7, versículo 9. Não minta, não permita, né? Não minta, não. Até eu estou me passando com minha própria letra. Até eu não estou sabendo ler minha própria letra, né, pessoal? Mas é bem porque eu escrevi tão rápido, né? Então, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, o íntimo na alma, né, pessoal? Então, ira, você sabe que essa palavra ira é uma energia, é uma frequência, tá? Você já ficou irado, pessoal? Quem nunca sentiu ira aqui, hein, pessoal? Teve um dia que eu senti a ira, tá, pessoal? Que, nossa, o meu corpo começou a vibrar assim, tá? Eu senti, já tava o ódio tomando conta,
eu estava com a ira de... Então, a gente já sentiu isso. O que é isso? É a gente ali produzindo essa energia, que é uma energia de baixa vibração, não é uma energia que faz bem. Então, quem sentiu aqui ira, né? Eu acho que a maioria de vocês sentiu ira. Você vê que começa o coração, você não se sente bem, pessoal. Nossa, eu me senti muito mal, tá? Mas eu estava produzindo aquilo porque eu estava com raiva de uma pessoa, de um ato que a pessoa fez. Então, eu estava criando aquela ira, então, e já estava produzindo até ódio, tá? Então, meu corpo, tá, pessoal? Não consegui dormir. Eu comecei a meditar, a orar. Eu só fui dormir quando essa frequência foi embora. É muito ruim, tá, pessoal? Mas é isso, a gente sente ira, tá, pessoal? É porque a gente tem essas frequências, a gente é humano, tá? Mas o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina, não deixe pôr o sol sobre a sua ira. Então, trabalhe para você sair dessa frequência. Porque a ira é uma frequência, né? Você pode ir aí no Dr. Google aí, tá? Você vai ver na escala de Hawkes, né? Você vai ver a ira, ela está numa frequência mais abaixo. Não tem o que fazer, pessoal, mas eu vou dizer a vocês, vocês não podem sentir ira. Não tem como não sentir, eu sinto, tá? Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter aí o escape, não deixar a nossa ira trabalhar, a gente perceber, opa, não vou deixar essa frequência me dominar. Porque se dominar você, começa a criar ódio, tá, pessoal? Então vem mau pensamento, né? Na hora que eu estava sentindo, vinha muito mau pensamento, até de matar gente, de tirar a vida de gente. Vinha na minha cabeça. De que pensamento é esse? Meu Deus! Isso não é um pensamento de Deus, não é um pensamento da espiritualidade. Mas a gente vê esses pensamentos porque você está sentindo a ira. E isso produz essas coisas. Então, às vezes, até quando você está, o espírito se aproximou, colocou, vá lá, mata ele. Vá lá, faça isso com. Então, começa a colocar esse tipo de pensamento. E talvez, se você não tiver controle, vá lá, faz mesmo. Aí, quando vê, depois você fica, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Oh meu Deus, que besteira. Então, você vai ver que é uma besteira que você fez. Entende, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Para não fazer besteira, ter o controle, para não fazer besteira, porque a gente pode se arrepender depois. Mas a ira produz isso, tá? Então o que é que ele fala? Não permita que ela domine você depressa o seu espírito, então a sua consciência. Não permita, pois a ira se aloja no íntimo do tolo, então daquele que não tem conhecimento, que não é espiritual, do tolo. Não permita isso, pessoal. Tá? Então, o que mais que ele fala? Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não peque. Então, aí, ó, pessoal. Não é fácil, né? Mas não é fácil pra gente, tá? Essa é a nossa dificuldade aqui, tá, pessoal? Então, ele tá falando com quem aqui, pessoal? Ele tá falando para aquele que é espiritual, para o homem de Deus. Ele tá falando para o espírito. Você não vê cá em Eclesiástico? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Então, ele está falando com o espírito, com a consciência da pessoa. Então, quando vocês ficarem irados, não peque. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, antes que o sol se ponha, apazigue essa ira aí, trabalhe para sair dessa frequência. A gente entra, tá, pessoal? Nessa frequência, tá? A gente é ser humano, a gente tá aprendendo aqui. Tem pessoas que também irritam você, então pode fazer alguma coisa aí que tire você do equilíbrio.
Então, essa é a nossa dificuldade aqui como espiritual. Essa é a nossa dificuldade. Talvez seja até pessoas da sua família que cause ira em você. Não é fácil, né, pessoal? Você entende agora como é difícil a pessoa ser desperto aqui nessa realidade, pessoal? Ser espiritual, ser equilibrar as energias, entrar num bom equilíbrio, uma boa energia. Você entende agora como é difícil? É difícil, mas é isso, não tem o que fazer. Você vai atender o chamado ou não? Ou você vai desistir do chamado? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Então ele disse, quando você ficar irado, não peque, apazigue. Então, o que é esse apaziguar? É você sair dessa frequência, voltar para a frequência evoluída. E a sua ira, antes que o sol se ponha. Então, antes que o sol se ponha, né? Porque pode criar ira, ódio, então pode ficar você guardando. E tem gente que guarda isso por muito tempo. A ira, o ódio dentro da pessoa, não pode, pessoal. Porque vai fazer mal a você mesmo. Não pode fazer isso. Então, principalmente você que é um espiritual. Ah, eu sou cristão. Tem pessoas aí que diz que vai para a igreja cristã, mas está com ódio danado de uma pessoa. Não pode. Não, então você não vai se conectar com Deus. Ah, mas eu vou domingo lá, dou o dízimo. É melhor me dar esse dinheiro. Meu Deus, que coisa, né, pessoal? Mas vamos lá, Romanos, né, 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, mais claro do que isso, pessoal, veja que ele está falando de frequências, né, pessoal? Frequência, conexão com Cristo, com Deus, tá? Vê que ele está falando sobre isso. Então, a primeira frequência que ele aconselha para o homem de Deus, o homem espiritual, o que é que ele aconselha? Ele diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que é que ele está falando aqui? Está comendo queimado, né, Bisquila? Vai lá, sua mãe lá. Meu neto aqui, tá, pessoal? Então, ele diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que é que ele fala? O que é essa dominação da carne? Então, é a dominação do homem do desejo. Porque o homem do desejo, ele é esse homem aqui do ego, aonde as energias do corpo, ela cria esse desejo, ela pode dominar o homem espiritual. O homem, a nossa essência espiritual, ela pode dominar o seu espírito. Então, por isso que ele fala, quem é dominado pela carne não vai agradar a Deus. Então, se você está sendo dominado por essas frequências do homem do desejo, que é o homem da carne, não vai agradar a Deus. Ele fala, entretanto, vocês, então vocês quem? Vocês, irmão, vocês espiritual, vocês que despertaram, vocês que estão aqui ouvindo, eu estou enviando carta para vocês, então, vocês que é espiritual. Então, Paulo estava falando para aqueles irmãos de alma espiritual. Então, vocês não estão dominados por esse homem do desejo, por essa carne, né? Mas do espírito, né? Você não está dominado, você tem um domínio, o espírito está dominando esse homem do desejo. Ele fala, se de fato
o Espírito de Deus habita em você. Entende? Só olha lá, irmão. Será que você tem um Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo está em você? Por quê? Ele fala, se o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, se você não tem, não pertence a Cristo. Então, você não está nessa frequência, não tem o Espírito, não pertence a Ele. É claro, né? Então, está falando de frequência, conexão, está falando da frequência do homem do desejo, está falando do ego. Então, ele está falando de muitas coisas aqui, apóstolo Paulo. Para quem? Para a consciência daqueles irmãos, daqueles que eram espiritual. Você é espiritual? Ah, você é cristão? Ah, eu sou cristão, irmão. Então, você tem que ouvir o que é que o apóstolo Paulo está falando. Está falando para você não ser dominado por o homem do desejo, o homem do ego, a carne. Tá? Ah, o que mais, pessoal? Jeremias 31, versículo 25. Vamos ler aqui, né, pessoal? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, o que é que Deus, né, falando para Jeremias? Jeremias, diga a esse povo que eu sou o Deus que restauro aquele que está exausto, cansado, e saciarei o enfraquecido. Então, vou alimentar ele espiritualmente, vou alimentar o espírito dele, vou dar comida para ele ficar forte, ele ficar fortinho. Né? Fazer igual a música, né? Para ficar fortinho, então Deus tem que dar energia. Então, aquele que se conectar a esse Deus, essa fonte, vai ser, se estiver cansado, exausto, ele vai lhe dar força. E aquele que está com fome das coisas espiritual, ele vai saciar você. Você está enfraquecido, eu tô precisando de comida, irmão Samuel. Mas uma comida, uma água, alimento espiritual que seu espírito precisa. Tá? Então Deus estava falando para Jeremias isso. Mas será que as pessoas entenderam naquela época? Não. Entenderam que Deus queria era... Eu quero comida física, né? Eu quero aí o maná aí, manda Deus aí me dar aí logo aí um boi, uma casa, um carro cheio aí. Então, a pessoa leva tudo logo para o material, não para o espiritual. Esses são os que estão no ego, né, pessoal? E aí, o que mais? Tem mais? Tem mais, tá, pessoal? Vamos lá que já... Eita, meu Deus, já vai dar 60 minutos. Mas vamos aqui. 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Diga aí, meu neto, o que é que você quer? Calma, calma, eu tô gravando agora aqui, ó. Olha os pessoal ali ouvindo aí, ó. Vai lá pra sua mãe, vá. Ela vai lhe pegar, lhe dar lá banho. Quer tomar banho? Olha lá, ó. Olha lá ela, vá. Vai lhe dar banho, vai lhe dar comida. Ô, pega o menino aqui que eu tô terminando meu estudo aqui. Hã? Olha lá, ó. Vai lá, tá comendo. Vai, pega o menino que eu vou terminar aqui meu estudo. Já tá perto de terminar, viu? Daqui a pouco eu falo com você, viu? Tá bom? Tá certo? Vai lá ver ela. Ela vai lhe dar banho e comida. Você quer ou não? O que foi isso?
É, vá lá, vá. É, meu Deus, o meu netinho aqui, pessoal, tá? Então, aonde que a gente parou, pessoal? Tava aqui. Já vamos terminar, tá? O meu neto roubou alguns minutos aqui, alguns segundos. Precisava acalmar ele aqui, tá? Mas vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, qual energia, qual chakra aqui que ele está falando, pessoal? Do que chakra ele está falando aqui? Ele está falando de um chakra aqui que fala sobre o desejo, né, do homem ou da mulher, que ele está aconselhando aqui os irmãos espiritual. Então, qual é o conselho dele para os irmãos, aqueles que são espiritual? O apóstolo Paulo traz aqui. O que é que ele fala? Ele está falando de relacionamento entre um homem e uma mulher, o casamento, né? Então ele fala, mas se não consegue controlar, então controlar a energia, né? Ou a energia sexual, principalmente, ele falou, deve se casar, você deve ter uma pessoa para, como é que se diz? Tocar essas energias sexuais, não é? Então ele está falando disso. Qual é o chakra? Chakra básico, né? O chakra sacral, né? Então ele está falando desse chakra, dessa energia. Vocês nunca ouviram isso, né, pessoal? Eu digo, nossa, seu vídeo, irmão Samuel, tem uma pessoa que fala assim, nossa, eu nunca tinha visto, ouvido essas coisas. Então, porque não tem visão do holística, visão do todo. Passa uma visão religiosa. Então, ele está tendo cuidado para que os irmãos tenham controle, para que esse desejo desses irmãos, ele não perca o controle, ficar ardendo em desejo descontrolado, porque você pode fazer isso. Olha aí a religião, né? A católica, né? Ele não permite o padre, a feira, ter ali uma pessoa. Então, uma pessoa dessa lá ardendo em desejo, pessoal. Olha as coisas que aconteceu, o escândalo, olha as coisas que fizeram aí. Padres, né? Às vezes até alguns pastores, algumas feiras aí. Olha o que fizeram aí, pessoal. Porque isso é descontrole. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando? Está mandando você ter o controle dessa energia. Então, não está podendo, está atrapalhando o seu equilíbrio no dia a dia, então case-se, tenha uma pessoa, procure uma pessoa para trocar energia, uma consciência, uma mulher, se você é homem, né? Ou então, se você é mulher, procure um parceiro para você trocar energia com carinho, com amor, com a vibração, para ajudar até na frequência da sua consciência, na expansão, porque essa energia do sexo, ela pode ajudar a expandir a sua consciência, porque você vai estar equilibrado, você vai estar satisfeito. Então, com amor, você sente que uma pessoa lhe ama, troca energia. Então, isso tudo faz parte do ser humano, tá? Para ajudar o ser humano no equilíbrio dele. Porque se você ficar dentro em desejo aí, é um desequilíbrio aí. É um desequilíbrio. Então ele está falando desse chakra. Então ele está falando da energia aqui. Ele está falando de energia que precisa controlar. Porque você não pode ser dominado por isso. Então ele está falando essa mensagem para quem? Para aquele que é espiritual. Então, para um homem de Deus. Então, para aqueles, para sua consciência. Então, por isso que toda a mensagem da Bíblia é para a consciência, para você tomar consciência.
Então, isso aqui é para você tomar consciência. Então, o que é que ele fala? Mas se não puder se controlar, né, deve casar-se, deve procurar uma parceira, né? Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo aí. É melhor você se ajuntar com uma pessoa para dividir problemas, dividir frequência, dividir principalmente essa frequência que é sexual. Por isso que a mulher que se casou, a mulher que se juntou ao homem, não pode negar essa frequência, nem também o homem para com a mulher. Entende? Por isso que ele disse, não defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Então, conversar, você tem que dar satisfação, pessoal. Tem pessoa que é casada, mulher que é casada não quer dar satisfação, porque que ela não quer ter o relacionamento sexual com a pessoa. Você tem que dar satisfação. Como assim, pessoal? Você está defraudando o outro. O outro se juntou com você para controlar essas frequências, essas energias. Por isso que o apóstolo Paulo não defraudei, porque o inimigo pode entrar aí. E por isso que o inimigo aí tem entrado aí em muitos casais aí e feito a bagaceira dele. Tá? Porque não tem consciência do que está fazendo. Se casa por interesse, se casa por muitas coisas, não tem consciência do que é um casamento, do que é um compromisso um com o outro ali, né? De satisfazer um ao outro, de fazer o bem um ao outro. Então, tem outros interesses. Então, por isso, tá? Teve uma estatística que tem aumentado a separação aí entre casais evangélicos, né? Principalmente evangélicos. Então, de todos esses grupos aí. Porque não tem conhecimento sobre essas coisas. Então, por isso que ele está aconselhando. Mas se não consegue controlar, né, irmão? Você procura uma pessoa para você ficar junto, case. Pois é melhor, né, casar aí, trocar energia com essa pessoa, do que ficar dentro aí de desejo aí. Porque isso aí pode ser um descontrole para você. Desequilíbrio. Tá certo, pessoal? Então, vou marcar aqui 60 minutos. Consegui aqui. O meu neto roubou uns tempinhos aqui, que eu fiquei acalmando ele, né? Nona parte. Então, a gente vai para a nona parte, tá, pessoal? Desse tema. Tá ficando gostoso, né? Você vê a parte aqui, essa parte aqui os evangélicos gostam, tá? Que eu leio aqui as escrituras. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a vocês. Nossa, obrigado aí, tá? Vocês aí que se inscreveram. Eu vi muitas pessoas novas se inscreveram. Vocês que compartilharam também. E vocês que, deixaram o comentário aí, tá? Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês entendem, né? Vocês que isso esteja ajudando a sua consciência, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!